Nasci em Mantena, Minas Gerais, uma cidadezinha que tem uma história muito legal, que era uma briga entre Espírito Santo, Mantena. Era uma briga entre Espírito Santo, Minas Gerais, então é cheio de histórias, né? E toda a minha família é de lá, então eu tenho uma história muito grande nessa cidade. E cresci assim, vindo para o Espírito Santo, morando aqui, mas ia passar as férias lá. Morando aqui em Santos? Não, aqui, lá no Espírito Santo. Ah, tá. E vamos lá, tenho lá em casa, eram 4 filhas, 4 irmãs. E isso foi muito gostoso crescer assim com muitas mulheres. Quando eu tinha 8 anos, meu pai faleceu num acidente de moto. Então foi literalmente a minha mãe que cuidou da gente. Porque não tinha um irmão mais velho, a gente não tinha nenhum homem e eram próximo, escada, uma né? atrás da outra. 4 mulheres lindíssimas. Você é a mais velha, segunda, mais nova? Eu sou a segunda. A mais velha tem 46 e a mais nova tem 38. Nossa, cadê? Então, a gente cresceu meio assim, aquele monte de mulher se protegendo. Sim. Uhum. Então, era uma coisa muito agarrada. Isso foi muito difícil, inclusive quando eu vim para Santos, porque eu tinha muita dificuldade de me desligar o necessário para poder construir uma vida aqui. Então, eu era muito apegada. Foi uma decisão muito difícil, mas assim, com muita convicção o tempo inteiro de vir para cá e começar uma vida com Jal. Isso foi muito interessante. Eu me formei, eu fiz fisioterapia, me apaixonei pela parte de ginecologia, de saúde da mulher, de todo o universo feminino. É algo que me encanta muito, eu acho muito fascinante. E me formei, quis me especializar nessa área, e logo que eu estava na especialização, eu abri meu consultório. E eu adorava. Lá no Espírito Santo já, em Vila Velha. E só que tem um problema. E eu acho que eu falei isso com a Camila na primeira vez que a gente estava no podcast. Eu não sou empreendedora. E eu encho a boca para falar disso porque eu tenho certeza absoluta que eu não sou empreendedora. Eu tenho muitos talentos, mas empreender não é um deles. Ela é a profissional, né? Então, o que aconteceu? Eu atendia todo mundo de graça. Eu não calculava, não fazia as contas direito. Eu só queria atender as pessoas. Então, isso foi me deixando numa situação um pouco difícil em relação ao consultório. E aí eu precisei parar para fazer 2 cirurgias no quadril, coloquei alguém para trabalhar junto comigo, não deu muito certo. Então, eu acabei fechando o consultório e fui estudar para concurso público. E eu tinha um relacionamento complicado, violento, abusivo. E eu tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha, sei lá, desde os 20 anos, eu acho. Nessa época, eu já tinha uns 23. Tu foi de Minas para Espírito Santo há quantos anos? Nossa, acho que eu tinha uns 4 ou 5 anos. Foi com a família toda, então? Né? Primeiro a gente foi para Manaus, depois a gente foi para Então foi a família toda. Foi a família toda. A gente sempre andou assim, junto, né? Mundo. A casa não é da casa das 7 mulheres, é das 5. É das 5, né? Pois é, pior que é das 7, porque sempre teve prima e amiga morando com a gente, não é? Lá na casa da minha mãe é assim, sempre tem gente de fora morando lá. Então, teve épocas que realmente era a casa das 7 mulheres. Meu Deus. E aí, fiquei estudando para concurso público e eu queria passar na Polícia Federal. Eu estava estudando para a Polícia Federal. Para quê? Eu queria passar e ir para a fronteira. Eu queria ir para longe. Eu queria ser mandada para longe. Porque se livrar do relacionamento abusivo. Era a minha fuga, era o meu plano de fuga. Escape, entendeu? E eu falei, vou para a Polícia Federal, porque quem vai mexer lá comigo, né? Então, na época, eu ia fazer para escrivão, aí o concurso foi suspenso, aí eu fiquei muito chateada, acabei passando no concurso do Instituto Federal, aí me mudei para o interior e tal. Foi nessa época que eu conheci o Jal, larguei Mas você a tinha fisioterapia. consciência de que o seu relacionamento era abusivo? Você foi perceber depois? Eu tive consciência, sabe quando? Assim que meu filho nasceu. Quando meu filho nasceu... Parece que no instante em que meu filho nasceu... Tem um filho de 20 anos. Me veio a consciência de que eu estava num relacionamento abusivo. De que eu não era amada, de que eu passava barbaridades, de que eu não tinha um pingo de dignidade. Só que eu tinha tanto medo que eu não tinha coragem de sair disso.
E depois do nascimento do seu filho, você ficou quanto tempo com ele ainda? 8 anos. Caramba, 9 muito anos. tempo. É. Ao todo foram, sei lá, 14 anos de relacionamento. Muito tempo. Eu sou meio ruim com data, essas coisas, mas ao todo foram uns 14 anos de relacionamento. Nossa. Desde os 18, Tentando praticamente. sair, voltando, né? Fugindo. E aí... Ameaça. Olha que diferença minha do Jal. Aí eu fiquei no serviço público, que não tinha nada a ver na parte administrativa, fazia pregão eletrônico. E chegou a passar em algum, então? Passei no Instituto Federal. Aí eu larguei a fisioterapia de lado completamente e minha vida era meu filho. Simplesmente, eu aceitava a vida que eu tinha e falava, tudo bem, desde que eu possa estar com meu filho. Só que chegou uma hora que realmente eu consegui sair dessa situação, né? Você acorda, você entende que é você que tem que sair, que existe algo a mais. E eu consegui sair desse relacionamento. E eu saí desse relacionamento numa situação muito diferente do Jal. Quando eu conheci o Jal, a frase que ele usava era assim: não está fácil encontrar a mulher ideal, mas procurar tá sensacional. Olha, muito hétero top, já. Parece crachá. Ai, eu amo esse homem. E tudo nele pra mim é uma delícia. Porque, apesar de ser muito heterotop, eu sentia algo no Jal. Ele tinha uma Você coisa... queria dominar, você queria falar, sabe, ele vamos tinha ver uma se coisa comigo. muito gostosa. Ele era muito interessante só era pra uma mim. boa malandragem, né? Só hétero top. Ele era interessante. Ele era bem interessante. Sempre foi interessante pra mim. E eu saí desse relacionamento falando assim: nunca mais eu vou beijar um homem sem vontade. Ir pra cama, muito menos. Nunca mais na minha vida eu vou fazer sexo sem vontade. Nunca mais. E aí, depois de um tempo, eu tive um namorado. E namorei mais ou menos 1 ano. E nós não fizemos sexo durante 1 ano, não tivemos relação. Ele era da igreja, então eu acho que isso ajudava, né, no propósito dele de ter um namoro santo e tudo. E eu também não estava muito afim, a sexualidade muito machucada, muito escondida. Então, para mim, era irrelevante praticamente o sexo, entendeu? Achava até bom o fato de não ter. E depois de um ano namorando, eu fiquei sozinha de novo. E eu ficava pensando assim: ai meu Deus, eu tô com 34 anos, morando na casa da minha mãe, porque eu ganhava pouco, né? Então eu morava com a minha mãe. Quando eu saí da casa da minha mãe, eu ia morar na casa da minha avó, na casa da minha mãe. Mas foi legal porque eu não coloquei outras pessoas, apesar de eu estar super carente, super necessitada de amar alguém, porque eu nunca tinha experimentado isso na vida. Eu não fui para as escolhas ruins que eu já tinha feito a minha vida toda. Então eu segurei a onda e tal. E aí, o que te fez segurar a onda? Porque tem muitas mulheres hoje que não conseguem. 2 coisas me fizeram segurar a onda. A primeira, consciência. Uma consciência que veio do Espírito Santo, uma consciência que veio para algo além de mim, uma consciência que eu não seria capaz de gerar, mesmo com todas as experiências ruins que eu passei. Então, as experiências ruins me fizeram entender que eu não queria mais aquilo, e a consciência do Espírito me fazia ir na direção de me ajudar a entender o que eu queria dali em diante, porque eu não sabia o que eu queria da vida. Não sabia escolher um homem, não sabia descrever um homem que... Andréia, qual é o homem ideal para você? Não sei o que tem que ter, não sei como é. Então, eu tava sozinha, desde que eu tinha me separado, não tinha feito sexo, eu tava esperando a pessoa certa. Então, enquanto o Jal tava vivendo a vida, enquanto o Jal tava conhecendo, eu tava esperando, sem ninguém. E foi muito interessante essa diferença entre a gente, porque ela não transparecia na conversa. Foi uma diferença que foi se resolvendo naturalmente. Não precisou falar assim: então você para de ficar, então você larga contatinho. Porque quando ela começou a falar comigo lá no Facebook, e a gente foi pro WhatsApp na sequência, eu tava com uma porrada de contato. Então o que acontece? Automaticamente as conversas que a gente ia tendo, eu ia tirando quando eu vi, a gente ficava o dia inteiro conversando. O dia inteiro, mas assim, quando eu falo o dia inteiro, a gente não tinha WhatsApp de vídeo. Não, mas a gente tinha o FaceTime, a gente dormia com o FaceTime ligado.
Aí eu falei, cara, nenhuma mulher faz mais sentido isso aqui não. Não saía mais com os amigos também, que a gente saía muito pra São Paulo, balada e tudo. E aí eu falei, cara, não dá mais, não tá fazendo mais sentido. Aí 3 meses depois a gente se viu no aeroporto Porque de nisso Congonhas. ela tava lá É, tava lá, ainda, É, né? foi 3 meses namorando à distância, eu fui tirando todos os contatinhos. Teve tempo, né? Aí, quando ela chegou, tava zerado, tava limpo. E aí eu fui buscar ela em Congonhas, e aí ó, eu não quis levar ela lá pra casa, de bate-pronto, também tem uma filha pequena, na época tinha 6 anos e tal. E aí eu aluguei uma suíte ali no Balneário Hotel, e foi muito legal, porque quando a gente entrou no hotel, Nossa, essa história é muito boa. um dia antes, eu tinha mandado a música do Zé Cabaleiro. Eu tava triste, tristinho. Música maravilhosa. E aí, quem entra no elevador junto com a gente? Checa Cavaleiro. Mentira. Verdade. Aqui, Aqui. Aí eu falei, caraca, velho, olha aqui, só o Zeca. Parecia que o Zeca era meu amigo. mas Ô, você Zeca. falou, Falei, ô Zeca, porra, eu tô conhecendo essa mulher hoje, fui buscar no aeroporto. Ontem eu mandei uma música sua. Então rolou um maior clima legal. Parecia que tudo tava conspirando pra gente. E era o primeiro encontro nosso. Foi o primeiro encontro. nossa, tipo, qual a É, probabilidade? isso acontecer. bem louco. Foi né? muito legal. E aí o Zé Cabaleiro, porra, que legal. Parecia que o cara era meu amigo no elevador. Eu falei, pô, subindo junto no elevador, né? E foi bem legal, assim, as coisas foram conectando e aí a gente Quando tá indo vocês pra se 10 anos. Não, é quando vocês se encontraram. Não, foi O muito match, como mágico, que foi muito foi? mágico. Foi- Puta. Dava choque. Ela, deixa eu só fiquei contar muito que é legal. nervosa. Foi muito legal isso aqui. Ela tinha um cabelo curtinho na época, né? Depois cresceu e tal, mas ela chegou. Porque, pô, a gente só se via por foto e o FaceTime, né? é. Você não tem uma noção aí exata. Na hora que essa mulher veio desfilando pelo aeroporto ali, eu olhei e falei, Não é possível. não é essa mulher não. Eu tava procurando, eu falei, não, essa mulher toda aí. Falei, não, você tá de brincadeira. Cara, eu nunca fui de tremer assim pra mulher, assim, mas eu fiquei balançadão assim e aí ela falou, ó, tira o óculos e tal, que eu quero te ver, as mãos tremendo, gelada, foi uma loucura assim, mas foi uma das cenas mais bonitas, foi ela vindo de encontro